Bem-vindos à sexta aula de Física 1. Hoje nós vamos abordar o estudo de vetores. Porque até agora a gente não se preocupou com as grandezas vetoriais. E a partir de agora vamos estudar outras grandezas que são vetoriais e dependem dessa interpretação como grandeza vetorial. O que é um vetor? Vetor é um símbolo matemático utilizado para representar uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ele representa o módulo, a direção e o sentido dessa grandeza ao mesmo tempo, quando essa grandeza necessita de uma orientação espacial. Ele é uma seta. Por que é uma seta? Porque essa seta nos permite identificar todos os elementos que pertencem a um vetor. O módulo, que é representado pelo tamanho da seta, a direção, que é a reta suporte onde eu desenhei a seta, e o sentido, que é a orientação da seta, certo? Quando a gente vai fazer operações com grandezas escalares, a gente só precisa se preocupar com o valor, com a intensidade. Então, por exemplo, se eu tenho um tempo de 30 segundos e um tempo de 50 segundos, se eu somar esses dois tempos, eu terei 80 segundos, ou seja, 1 minuto e 20 segundos. Por quê? Porque tempo é uma grandeza escalar. Ele não necessita de orientação espacial. Mas se eu vou somar uma força de 30 newtons com uma força de 50 newtons, eu não terei necessariamente 80 newtons. Por quê? Porque eu dependo da direção e do sentido dessas forças, que são grandezas vetoriais. Então, quando vamos fazer as operações com vetores, a gente tem que levar em consideração não só o módulo, mas também a direção e o sentido. Se tivermos vetores de mesma direção e mesmo sentido, como que vamos adicionar esses vetores? Significa que o ângulo entre eles é 0 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor horizontal para a direita e outro vetor horizontal para a direita também, para determinar a intensidade da soma desses dois vetores, basta eu somar os dois módulos. Mas como que eu calculo a direção e o sentido? Eu vou ligar a extremidade do primeiro vetor à origem do segundo. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Tem o vetor A, que é horizontal para a direita, vetor B, horizontal para a direita também. O vetor resultante vai ter o tamanho desses dois vetores adicionados. Ele terá a mesma direção e o mesmo sentido dos vetores adicionados. Então, o vetor resultante representa a soma dos dois vetores, já levando em consideração o valor, a direção e o sentido. Se esses vetores tiverem a mesma direção e sentidos contrários, ou seja, o ângulo entre eles é 180 graus. Neste caso aqui, eu tenho um vetor A horizontal para a esquerda e um vetor B horizontal para a direita. Como que vamos determinar a resultante desses dois vetores? Da mesma maneira que fizemos aqui no primeiro caso. Para determinar o módulo, agora que eles têm sentidos diferentes, eu vou subtrair o maior vetor menos o menor. Não importa a direção e o sentido que ele esteja. E para determinar a direção e o sentido da resultante, eu vou proceder como no caso anterior. Coloquei o vetor A na extremidade do A, liguei a origem do B, o vetor resultante ou o vetor soma será o que vai sobrar aqui, ó. Por quê? Porque eu estou fazendo o maior vetor menos o menor. O vetor resultante vai ter a mesma direção dos vetores adicionados, mas vai ter o sentido igual ao do maior vetor. Se esses vetores tiverem direções diferentes, ou seja, se os vetores são concorrentes, eles podem ser perpendiculares, ou seja, o ângulo entre eles é 90 graus, ou eles podem formar um ângulo diferente de 90. Se eles forem perpendiculares, formarem um ângulo de 90 graus, nós vamos proceder da mesma maneira que fizemos anteriormente.
Temos o vetor A vertical para cima, na extremidade do A o vetor B, a resultante vai ligar a origem do vetor A com a extremidade do B. Repare que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, essa resultante, ou a soma desses dois vetores, vai ser a hipotenusa desse triângulo. Neste caso, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas eu tenho uma outra regra, que é a regra do paralelogramo, para poder fazer essa resultante. Neste caso, eu vou ligar a origem dos dois vetores. Vetor A, na origem do A eu terei o vetor B, completo o paralelogramo, a diagonal desse paralelogramo é a minha resultante. Ela tem a mesma direção se eu usar um método ou outro, tá vendo? E vamos calcular da mesma maneira. Se o ângulo entre os vetores for um ângulo diferente de 90 graus, neste caso a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Temos aqui um vetor A, um vetor B, um ângulo θ entre eles. Para determinar a resultante, eu vou completar o paralelogramo, como nós fizemos anteriormente. Ó, vamos completar o paralelogramo e a resultante será a diagonal do paralelogramo. Aqui, como a gente tem um triângulo qualquer, nós vamos ter que usar a lei dos cossenos, já não é mais o teorema de Pitágoras, porque esse triângulo não é retângulo. Quando eu tenho mais de dois vetores para adicionar, eu vou usar o método da linha poligonal. Ou seja, eu vou ligar os vetores, a origem do segundo vetor à extremidade do primeiro, a origem do terceiro vetor à extremidade do segundo, e assim sucessivamente até o último vetor. O vetor resultante vai ligar a origem do primeiro vetor com a extremidade do último. Vamos ver. Vetor A na mesma direção que ele estava, vetor B, vetor C, e a resultante vai ligar a origem do primeiro à extremidade do último. Neste caso, o cálculo é feito através de projeção da resultante aqui, ó, que aí a gente vai ter sempre um triângulo retângulo. Esse tipo de cálculo só pode ser feito num papel quadriculado, ou seja, numa área que seja quadriculada para você poder projetar esse vetor e calcular o tamanho dele através do teorema de Pitágoras. Subtração de vetores. A única diferença que a gente tem nas regras para subtrair vetores é que o vetor subtraído deve ter o sentido invertido. Por exemplo, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Se eu fizer A mais B, basta eu ligar o B aqui na extremidade do A e ligar a origem do primeiro vetor à extremidade do último e aplicar o teorema de Pitágoras. Neste caso, se eu quiser o vetor A menos B, ou seja, eu vou subtrair esses vetores, eu tenho que inverter o sentido de B, porque ele é o vetor que está sendo subtraído. Então, como é que vai ser? O vetor A fica na mesma direção e mesmo sentido, e o vetor B tem o sentido invertido. A resultante vai ser a ligação da origem do primeiro vetor com a extremidade do último, e vamos calcular com a mesma regra da adição. Decomposição de um vetor. Toda vez que eu tenho uma grandeza vetorial inclinada, eu tenho que achar as componentes dessa grandeza numa direção paralela ao plano, que é chamada de Vx, e numa componente perpendicular ao plano, que é chamada de Vy, ou simplesmente componente horizontal e componente vertical. Neste caso, eu vou aplicar a trigonometria do triângulo retângulo. Por quê? O ângulo de inclinação desse vetor aqui é com o plano horizontal. Então, a gente tem, com as componentes dele, a formação de um triângulo retângulo. O Vx, que é a componente horizontal, é adjacente ao ângulo alfa. Neste caso, eu vou usar o cosseno. O Vy, que é oposto ao ângulo alfa, eu vou usar o seno. Então, o Vx vai ser o vetor V vezes o cosseno de alfa,
e o Vy vai ser o vetor V vezes o seno de alfa. Agora vamos dar a introdução à cinemática vetorial, ou seja, é a interpretação dos movimentos que nós estudamos até agora, levando em consideração as grandezas que são vetoriais. Então, nos movimentos que nós vimos até agora, as grandezas de deslocamento, velocidade e aceleração foram tratadas como se fossem escalares, pois a gente estava estudando movimento retilíneo, ou seja, numa única direção. Para essas grandezas, a gente usava apenas o valor, seguido dos sinais mais ou menos para indicar o sentido, a favor e contra a trajetória. Agora, a partir de agora, nós vamos analisar os movimentos bidimensionais, ou seja, movimentos que são feitos em duas dimensões. Neste caso, a gente vai precisar tratar essas mesmas grandezas, deslocamento, velocidade e aceleração, como vetoriais, levando em conta não só o valor, mas também a direção e o sentido. Esses movimentos são o lançamento oblíquo, o lançamento horizontal, a composição de movimentos, o movimento circular. Então, agora nós vamos ter que levar em conta não só o valor da velocidade, da aceleração e do deslocamento, mas também a direção e o sentido deles. E o primeiro é o deslocamento vetorial. Nós vimos lá no início do estudo de movimento que deslocamento é a distância em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Só que isso é independente do formato da trajetória. Como a gente estava estudando o movimento retilíneo, era muito fácil calcular o deslocamento. Bastava fazer posição final menos posição inicial e a gente achava o valor do deslocamento. O sentido era apenas se fosse a favor da trajetória, ele seria positivo, contra a trajetória seria negativo. Quando eu tenho uma trajetória de formato diferente, o deslocamento continua sendo a distância em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada, só que neste caso a gente vai precisar usar artifícios geométricos para calcular. Aí vai depender do tipo de trajetória e das possibilidades que a gente vai ter de calcular. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, nós temos uma trajetória que é composta de vários semicírculos. Então, a gente teria que tirar o diâmetro do primeiro, o diâmetro do segundo, o diâmetro do terceiro e somar os três para achar o deslocamento. Então, são esses artifícios geométricos que nós vamos ter que utilizar para calcular o deslocamento. Velocidade vetorial. Agora, nós temos que levar em conta também a direção e o sentido da velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial e ela tem uma direção sempre tangente à trajetória. Na trajetória retilínea que a gente já estudou, a velocidade tem a mesma direção dela. Então, a gente não precisava se preocupar. Bastava colocar o sinal mais, se fosse com o mesmo sentido da trajetória, ou sinal menos se a velocidade tivesse sentido contrário à trajetória. Agora, como a gente pode perceber aqui, ó, para o caso do lançamento oblíquo, nós temos essa velocidade tangente à trajetória. No movimento circular, a velocidade tangente à trajetória. Então, agora nós não vamos mais poder calcular a velocidade fazendo ΔS sobre ΔT, mesmo que o movimento seja uniforme. Tá ok? Agora a gente vai ter que usar outros artifícios para calcular essa velocidade. No caso do movimento circular, nós vamos comparar com a rotação, com a frequência, com o período, e no caso do lançamento oblíquo, nós vamos ter que usar uma composição de movimentos. Aceleração vetorial. A aceleração é a grandeza que é capaz de variar a velocidade. Só que ela pode variar o valor e a direção da velocidade. Quando ela varia o valor da velocidade, ela é chamada de aceleração tangencial, que é a mesma aceleração escalar que a gente estudou lá no movimento uniformemente variado. Ela tem a mesma direção da velocidade. Ou ela pode variar a direção. Neste caso, ela é chamada de aceleração centrípeta e é perpendicular à velocidade. Quais são as características da aceleração tangencial? A aceleração tangencial mede a rapidez com que o módulo do vetor velocidade varia, ou seja,
ela mede a rapidez da mudança do valor da velocidade. Ela possui um módulo igual ao módulo da aceleração escalar que nós aprendemos lá atrás. A aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT. A sua direção é sempre tangente à trajetória, assim como a velocidade. Então, ela tem a mesma direção da velocidade. Pode ter o mesmo sentido ou sentido contrário. O módulo do vetor aceleração tangencial é nulo nos movimentos uniformes, ou seja, não existe aceleração tangencial para um movimento uniforme, esteja o movimento em qualquer tipo de trajetória. O sentido é o mesmo adotado para o vetor velocidade se o movimento for acelerado e se o movimento for retardado, o sentido é contrário ao vetor velocidade. Então, nós vimos lá atrás, no movimento uniformemente variado em trajetória retilínea, que se a aceleração tivesse o mesmo sentido da velocidade, o movimento é chamado de movimento acelerado, porque aumenta o valor da velocidade. Então, eu posso ter velocidade e aceleração para o mesmo sentido, neste caso, o movimento acelerado. E retardado, quando velocidade e aceleração têm sentidos contrários. Neste caso, essa aceleração tangencial vai reduzir o valor da velocidade. Se a trajetória tiver um outro formato qualquer, vale a mesma regra. Se eu tiver aceleração e velocidade de mesmo sentido, significa que o módulo da velocidade está aumentando. Se eu tiver a aceleração e velocidade de sentidos contrários, significa que o módulo da velocidade está diminuindo. Neste caso, o movimento acelerado, neste caso, o movimento retardado. Quais as características da componente centrípeta da aceleração? Primeiro, ela mede a rapidez com que a direção do vetor velocidade varia, ou seja, ela mede rapidez de mudança de direção, não de valor. Ela não muda o valor da velocidade, ela só vai mudar a direção. Ela possui uma direção radial e aponta sempre para o centro da trajetória. Então, a aceleração centrípeta vai apontar sempre para o centro da trajetória e faz 90 graus com o vetor velocidade. Possui um módulo que é calculado pelo quadrado da velocidade dividido pelo raio, já que essa aceleração só existe em trajetórias circulares. Nos movimentos retilíneos, a direção do vetor velocidade não varia, portanto, não tem aceleração centrípeta. Então, no movimento uniforme não tem aceleração tangencial e nos movimentos retilíneos não tem aceleração centrípeta.